dia, igreja. Bom dia, você que está em casa. Você que está vindo aqui pela primeira vez, seja bem-vindo. Para você que está nos assistindo aí de casa pela primeira vez, essa é a Igreja Batista do Morumbi, seja bem-vindo à nossa comunidade. Vou convidar agora todos a ficarem em pé. Nós viemos aqui nesta manhã, nós nos reunimos essa manhã para adorar e exaltar o nome do grande Rei. Nós estamos aqui juntos para louvar, para engrandecer ao Deus Altíssimo, para declarar a Ele o nosso amor, a nossa devoção. E para esta manhã também ouvir a voz dEle. A Bíblia diz que o Senhor habita em meio dos louvores. Então, que essa manhã nós possamos aproveitar essa comunidade, essa comunhão, essa reunião para louvar a Deus juntos. E que o nosso louvor, ele seja especial. Meu desejo é que para essa manhã você saia daqui transformado. Através das canções, através da nossa entrega, da nossa adoração, através do que Deus tem para falar, através da palavra. Que você seja abençoado. Cante, louve o Senhor Jesus com o seu corpo, com a sua voz. Alguns aqui já estão sem máscara, outros estão com máscara. Você é livre. Sinta-se à vontade, sinta-se confortável. Que seja um momento entre você e o Espírito Santo de Deus. Amém? Vamos cantar. Unidos em teu nome, esperamos em
Adore ao Senhor. Glorifique o nome do Senhor. Exalte o nome do Senhor. O Senhor é bom. O Senhor é bom. O Senhor é misericordioso. O Senhor, Ele é rico em graça, em bondade. Esse é o nosso Deus. A gente acabou de cantar que bem-aventurados que louvam ao Senhor. Bem-aventurado aqueles que depositam seu coração em Deus. Essa frase que vem de um versículo, de um salmo, né? Ela fala muito com a minha vida, o momento que eu tenho vivido. Eu acredito que muitos de vocês, meus irmãos, têm vivido a mesma coisa. A gente tem passado tempos bem conturbados, né? A gente voltando, aquele volta ou não volta ao presencial. E o trabalho, né? Ele pega a gente. E muitas vezes eu me pego em alterações de humor. Uma hora eu tô feliz, aí acontece uma interferência, né, no trabalho. E aquilo me derruba o dia. Ou eu tenho as preocupações com alguma entrega, algum outro problema, algum querido meu que está doente. E eu pensei, eu preciso de encontrar um momento para me estabilizar. E eu fui à procura da palavra de Deus. Eu tenho ido, né? É um exercício todos os dias. De que quando eu fico irritada ou quando alguma preocupação vem, eu vou procurar a palavra de Deus. Ou eu paro um tempo para ouvir algum louvor que me lembre quem Ele é. Que me lembre do poder, da glória dEle. E eu não sei se você já viveu isso, mas a minha experiência que eu tenho passado é de que esses momentos transformam a minha vida. Transformam aquela situação que eu estou vivendo na hora. Então, se eu estava irritada, ou eu fico em paz, ou eu fico muito alegre. E eu não sei se você crê nisso, eu espero que você crê e viva isso. Mas é isso que acontece toda vez que a gente se encontra com Jesus. A nossa realidade se transforma. O nosso rumo, para onde a gente ia, a gente se transforma. Essa minha história, não sei se... Eu acredito que muitos dos irmãos passam por isso também. Mas eu tenho um exemplo na Bíblia, no livro de Lucas, de uma mulher que invadiu um jantar onde Jesus estava, uma reunião, e ela foi somente adorá-lo. Ela se derramou aos pés dele em lágrimas, levou o seu melhor bálsamo. Deveria estar tão, assim, desesperada para encontrá-lo, que esqueceu uma toalha e secou os pés dele com os seus cabelos. Era o melhor que ela tinha. Entregue hoje o melhor que você tem. E o meu encorajamento é de que esse momento de louvor, da mesma forma que transformou a vida daquela mulher, na mesma forma que transforma a minha vida quando eu estou louvando, exaltando e chegando mais próximo de Deus, eu creio, eu tenho certeza que vai transformar a sua também. E é o meu convite para agora. A gente vai cantar uma canção nova que diz sobre quem Deus é. Ele é amor, Ele é esperança, Ele restaura. E o que eu acredito sobre o que a gente vai cantar é o que aquela mulher viveu. Porque no final do capítulo, Jesus olha para ela e fala: vá, mulher, a sua fé te salvou. Que a fé que você tem em Jesus Cristo, que a fé que você tem no Senhor, de que Ele é amor, de que Ele é vida, de que Ele restaura, de que Ele é fortaleza, de que nele está a sua alegria, te salve da situação que você pode estar enfrentando agora. É Ele que pode. Foi Ele que derramou a vida na cruz, por mim e por você. Não há outro Deus, não há outro Senhor, não há outra solução. Na minha realidade, não são as minhas decisões, mas é o que Jesus Cristo pode fazer por mim naquele momento em que eu estou sofrendo. E isso é para a sua vida também. Eu
oro para que você se derrame e que você experimente essa graça, esse amor, essa transformação de Jesus. E que pela fé você entenda porque você já foi salvo. Todas as coisas já foram resolvidas na cruz, amém? Eu convido então vocês, se você não aprender a música, escute as palavras que nós vamos cantar, são palavras de exaltação, palavras de adoração. Não sinta vergonha. Nós estamos em muitos aqui, mas Deus nos olha individualmente. É o seu momento de adoração a Deus. Então se derrame, que todo o teu ser, que os teus ossos, que a sua vida louve ao Senhor. Amém? És a vida, és o amor que traz luz sobre as trevas, esperança que restaura todo o coração ferido. Grande é o Senhor, és a vida, és o amor que traz luz sobre as trevas, esperança que restaura todo
Enquanto a Carol estava contando o que acontece com ela, que eu creio que é semelhante a muitos de nós, estava lembrando duas famílias amigas nossas. Uma dessas famílias, o filho foi piloto na guerra do Iraque, piloto de helicóptero. E ele voltou para casa vivo. Na mesma igreja, outra família. O filho também estava na guerra do Iraque, anos atrás. Botou no caixão. E você pode imaginar no culto que houve de gratidão a Deus por aquele que havia morrido. Um misto de por que uns morrem, porque outros não, na mesma guerra. São algumas coisas que a gente não vai entender muito, da forma como Deus age. Mas eu lembro do comentário da família cujo filho voltou num caixão. Ela poder dizer honestamente: eu não entendo, mas eu sei que a vida dele pertence a Deus. E eu posso descansar sem negar a dor. Orar tem a ver com reconhecer o que nós cantamos, só Deus é grande. Orar tem a ver com a gente, nós nos derramarmos perante Deus, falar do que vai dentro da gente, se estamos tristes, se estamos alegres, se estamos com dores. Mas orar tem a ver especialmente com deixar Deus ver o que vai dentro de nós. Por isso eu queria convidar você agora a se sentar e você orar, do jeito que você está. Talvez alguns estejam com tremendas dores aqui. Alguns estão com tremendas razões de agradecer a Deus. Fale com Deus. Semana passada oramos por algumas famílias, oramos pela Bruna. Foi tão especial encontrar com a mãe dela hoje de manhã e dizer: Deus está trabalhando na vida da minha filha. Uma doença também, humanamente falando, incurável, mas mudanças estão acontecendo. Oramos pela Rose, ainda está severamente com muitos problemas no hospital, na UTI, mas sinais de melhoras. Queria pedir que lembrasse da minha esposa Teca, também passando dias muito delicados de saúde. E aqui o que é que eu faço? A gente tem que lembrar o que Miqueias disse no capítulo 7. Na iminência de uma invasão no Reino do Norte pelos assírios, que ele não sabia o que iria acontecer. Mas ele disse, no fim do capítulo 7, quanto a mim, eu vou esperar em Deus e esperar dele a salvação. Naquele contexto não era salvação de perdão de pecados, mas era salvação como Deus que resolve a situação. É a mesma palavra minha, nossa, perante Deus. Quanto a nós, quanto a mim, vamos esperar em Deus. Por isso, ore. Tome o seu tempo agora de oração silenciosa, falando com Deus que está no seu coração. Deus, às vezes é tão delicado a gente ficar em silêncio, porque o Senhor conhece o que vai dentro de nós. A ansiedade grita alto dentro de nós muitas vezes, o medo, a insegurança, situações não tratadas, não resolvidas. Obrigado porque o Senhor vê o que vai dentro de nós, o que o Senhor está vendo no coração de cada um que está aqui, aquele que está em casa, nos vendo pela internet, em algum lugar do mundo. Mas obrigado também porque tem coisas para a gente te agradecer. E aqui está a nossa oração.
Uma oração baseada naquilo que Jesus fez por nós na cruz, que abriu o caminho para falarmos com o Senhor. Uma oração que para alguns é pesada, às vezes não está nem com vontade de falar, mas o Senhor viu a mente, a alma. Para outros, exalando de alegria. Obrigado, porque não nos trata segundo os nossos sentimentos, mas segundo a Tua graça. E oro por cada um dos meus irmãos aqui, pelo que estão passando. Eu não sou o intermediário, o Senhor Jesus é o intermediário. Obrigado porque é assim. Obrigado pela melhora na vida da Bruna. Obrigado pela melhora na vida da Rose. Oro pela minha esposa. Oramos pela situação na Rússia e na Ucrânia, onde tem dores de ambos os lados. Mas Tu és Deus, inclusive nesse momento. O Senhor não deixou o mundo à toa, à deriva. A gente não entende, mas a gente entende que Tu és Deus. Só Tu és Senhor. Obrigado porque podemos trazer aquilo que trouxemos perante o Senhor, na certeza que Tu tens a salvação, Tu tens o caminho, Tu tens a saída. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Para você que está aqui pela primeira vez, está tentando nos conhecer, muito bem-vindo. É alegria nossa de coração ter você aqui. Nosso desejo é que você fique aqui, descubra o que tem aqui. Tem para todas as faixas etárias, tem para os seus filhos, tem para você. Mas o nosso maior desejo é que você descubra mais a respeito de Deus. E sua vida ser preenchida por Ele, como aquele que tem respostas para as suas perguntas. Você que está em casa também, aquele nosso abraço. Quem nos dera você estivesse aqui, mas a gente tem que entender o seu momento também. Mas que Deus abençoe você em casa, no que você está fazendo. E também louvando a Deus junto com a sua família. Essa semana eu vi uma frase muito significativa. Alguém falando num diálogo com outra pessoa, dizendo que o metro quadrado mais caro do mundo não é Manhattan, não é a Avenida Boa Viagem, no Recife, mas o metro quadrado mais caro do mundo é quando você senta à mesa com a sua família. O que você ouve, o que você fala, mas aquela sensação de pertencer. E família é um dos nossos valores aqui na igreja. Por isso que uma vez por mês, embora que temos feito às vezes 2 vezes, por causa da pandemia, a gente está tentando trazer todas as crianças que nasceram nesse período. Uma vez por mês nós trazemos crianças aqui para os pais a dedicarem para o Senhor. Vamos fazer agora. Quero chamar os pais para trazer as crianças para serem dedicadas hoje, para subirem até aqui. Enquanto eles sobem, queria relembrar que o que eles estão fazendo é um compromisso público perante Deus e perante nós, perante a igreja, de que eles vão educar os seus filhos no caminho do Senhor. Este é o compromisso. O que vai acontecer depois é mão de Deus. É Deus que vai agir. O nosso trabalho como pai é simplesmente educá-los nessa confiança de que se o educamos, vai dar fruto, porque a palavra de Deus é frutífera. Podem chegar, podem vir aqui mais próximo. Essa é a Jana. Ele é o Márcio. Tá aqui. Ela é a Gabriela. Ele é o Daniel. Que bom, mas tá muito bom. Tá certo. Ok. Ok. Ela é a Valentina. Que bom. Ele que vai se apresentar. Ele é o Marte. Você é o Marcelo, você é a Sara. Eu posso imaginar, se você lembrar também, quando você fez isso com seus filhos, o que isso significa. E para a gente também, como igreja, é algo muito especial e inesquecível. Eu vou começar aqui com o Marcelo e a Marcela. E aqui está a Isabela e a Luísa. Essa aqui é a Isabela? E errei, gente. Aqui é a Luísa, aqui é a Isabela. É que elas são tão bonitas e inconfundíveis, que eu devo confundir porque são muito bonitas. Marcelo e Marcela. Lembro quando vocês casaram. Não tive o privilégio de ser eu que fiz o casamento, mas lembro quando não pude fazer naquela época. Mas Isabela significa aquela que é dedicada a Deus. Luísa, uma guerreira forte. Nossa oração é que seja assim na vida delas e que Deus capacite. Senhor, muito obrigado. Estamos aqui perante o Senhor, entregando na tua mão a Isabela e a Luísa. E a nossa oração com seus pais, com o Marcelo e com a Marcela, que elas, mesmo nessa idade,
venham entender o que Jesus é para elas. Na maneira delas, mas que o Senhor se revele. Mas é por causa disto. E como pais, nenhum pai aqui tem o poder de fazer o que é necessário, mas em Ti confiam. É por causa disso que dedicamos para o Senhor a vida da Isabela e da Luísa, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. E aqui está o José Guilherme, o Leandro e a Cibele. Deixa eu sentar aqui. A Cibele está fazendo curso de Libras também, não é? Daqui a pouco vai servir ali também. Eu gosto do nome de José Guilherme. Aquele que foi dado por Deus também tem um aspecto, mas aquele que retém, que na vida dele possa guardar aquilo que Deus der para eles, e vocês possam ver neles um crescimento que reflete Deus. Pai, muito obrigado pela decisão do Leandro e da Cibele dedicarem o José Guilherme para o Senhor. Pedimos que os equipe, como para cada pai, sejam equipados pelo Senhor mesmo, de modo que o José Guilherme venha desde cedo receber o impacto de uma vida que reflete Jesus e Ele mesmo, por uma obra do Senhor. Na vida dele, resolver te seguir e entregar a própria vida dele para o Senhor, mas para a Tua glória, o entregamos nesta manhã. Em nome de Jesus oramos. Amém. E aqui está o Martin, o Marcelo e a Sara. Martin quer dizer guerreiro. Não quer dizer que ele vai bater nos pais. Mas eu também vai lutar com vocês pela luta da vida. E para a gente também é tão especial dedicar o Martin para o Senhor. Ó Deus, obrigado pelo Marcelo, pela Sara. Obrigado porque o Senhor deu para eles o Martin também. E nós te pedimos que o Senhor faça dele realmente um guerreiro dependente de Ti. E que mesmo quando ele não entenda as circunstâncias da vida, ele poder olhar para o Senhor. Como oramos por cada criança, que ele cedo te conheça. Mas também que a vida dele reflita Jesus. E é por isso que nesse instante o dedicamos para a Tua glória. Que o Senhor use a vida dele para a Tua glória. Em nome de Jesus pedimos, Senhor. Amém. E aqui está. Deixa eu ver o rostinho dela aqui. Essa é a Gabriela. E ali está o Daniel. Ok. Esse aqui é o Márcio. E aqui é a Janaína. Acertei? Não estou tão velho assim não, gente. Estou conseguindo guardar nomes. Mas que crianças bonitas também. Deus amado, obrigado também porque essas crianças te pertencem. O Senhor as deu. O Senhor as deu para o Márcio e para a Janaína, como o Senhor deu para cada casal aqui. E o nosso desejo como pais, como igreja, é que essas crianças reflitam o Senhor na vida delas. Que o Daniel descubra desde cedo, como o seu nome diz, o Senhor é o juiz dele. Em horas difíceis da vida, ele poder lembrar, o Senhor é o meu juiz. Como que a Gabriela, aquela que é um presente do Senhor. A Gabriela cujo nome carrega a ideia de aquela que foi dada por Deus também. Que ela também descubra esse privilégio de ter tua filha quando ela entender. Por isso os entregamos. Que o Senhor na vida deles se torne real, presente, tocável. E que eles tenham uma vida satisfeita em Ti. E mais uma vez, obrigado por cada casal. Pela decisão que estão tomando de servir, cuidando dos seus filhos. Que o Senhor dê para eles sabedoria. Quando eles não souberem o que fazer, que eles corram para Ti. Quando tiverem que tomar decisões difíceis, corram para Ti. Quando verem seus filhos passando pelas fases normais da vida, especialmente na adolescência. Continue confiando em Ti, porque as crianças te pertencem. As entregamos para o Senhor, para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês crescer desta forma. Vamos aplaudi-los. Que Deus dê para vocês uma vida de paz inesquecível por toda a vida. Podem descer. Queria recomendar um livro, daqui a pouco recomendar outro, mas aqui na nossa livraria, se você falar, tem um lugarzinho especial para as crianças ali. Qual a ideia? Enquanto você escolhe livros para crianças, elas podem brincar um pouquinho. Mas eu queria recomendar um livro hoje, 7 necessidades básicas da criança. Não importa a idade dos seus filhos. Vale a pena você ler, tem a nossa livraria. Algumas coisas que eu queria mencionar, antes de chamar as pessoas para recolher as ofertas. Você, como eu, muitas vezes já temos feito, a gente investe na nossa vida profissional, a gente estuda mais, faz pós, faz doutorado, faz mestrado.
E na vida cristã devia ser a mesma coisa, a gente querer ter essa vontade, essa sede de crescer. Então, domingo que vem estamos começando uma nova série de cursos bíblicos aqui na igreja. Alguns são presenciais, alguns são online, alguns são híbridos, mas eu queria encorajar você a investir tempo na sua própria vida, estudando a palavra de Deus. Depois do culto, lá no hall, nós temos um estudo ali com esse tempo de você se inscrever. Você que está em casa, não viu o início do culto, você que chegou depois, alguns estão usando máscaras, outros não estão usando máscaras. Nós deixamos ao seu critério o que você vai usar. Se você vê alguém sem máscara, não o condene. Se você vê alguém com máscara, não o condene. Cada um é livre. Mas de modo que se sinta à vontade usando ou não. Você também, quando vier que está em casa, também assim vai ser aqui. A gente possa. Isso é uma ilustração de como deveria ser a nossa vida em Cristo. Algumas pessoas são diferentes umas das outras, mas são pessoas para serem amadas e acolhidas. E agora que já estão aqui na frente, por que fazemos esse momento? Você que está chegando aqui, uma igreja que pede dinheiro, necessariamente a gente não pede dinheiro. O que a gente encoraja é que parte da sua vida, seja prática da sua vida, daquilo que Deus lhe dá, você entregar para o Senhor, como uma expressão de amor. Se você entrar aqui, você sabe muito bem que o quanto custa, mas nosso alvo não é dizer o quanto custa, nosso alvo é que Deus gera em nós, gera em mim e em você, generosidade, de modo que nós possamos dar, porque a gente ama, não por obrigação. Vou repetir algumas coisas que temos dito ao longo dos anos. O nosso princípio de contribuição é diferente de dízimo, embora você quiser dar um dízimo, é entre você e Deus. Nós ensinamos que oferta é algo que você decide entre você e Deus. Biblicamente falando, é algo muito pessoal. Os pastores da igreja não sabem quem dá. Eu disse domingo passado, não sabe quem dá, não sabe quem não dá. Nenhum pastor assina cheque aqui. Tem um grupo que cuida das finanças. Nós estamos de fora, embora que eu sei do que acontece, mas não sei quem dá, nem quanto dá. Então é algo muito pessoal. A segunda coisa que a Bíblia ensina é dar de acordo com o que você tem. De acordo com o que você tem. É a ideia de dar proporcionalmente. Outro princípio é dar alegremente. É dar porque eu amo. E porque eu amo, eu posso dar 10, posso dar 20, posso dar 5, posso dar 1. É porque eu amo. Então que seja assim na sua vida. Você está chegando, é isso que você vai ouvir sempre aqui. Nunca diremos para você o quanto você vai dar. Mas deixaremos você escolher entre você e Deus aquilo que você vai dar. É o que vamos fazer agora. Então enquanto cantamos, vamos entregar nossas ofertas ao Senhor. Ele me encontrou, seu amor por mim, seu amor por mim. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Sua graça me resgatou, me purificou.
Eu creio que cada um que está aqui, em algum momento da vida, sentiu no coração, na mente, no seu todo ser, alguma coisa de Deus falando, faz isto. Alguns chamam isso de visão, alguns outros chamam de direção. Mas nós vamos ouvir hoje de manhã, tem a ver com alguém que teve uma visão anos atrás, de servir a Deus com aquilo que ele tinha, aquilo com os dons que ele tinha, mas muito mais do que isso. Aquilo que brotava dentro do coração com uma convicção com Deus. E aí surgiu, anos atrás, uma missão chamada Share Word Global. Share Word quer dizer repartir a palavra, compartilhar a palavra mundialmente. É uma missão típica de evangelismo, mas é bem diferente do que geralmente a gente ouve. É uma missão que provê recursos para que cada igreja possa ter aquilo que ela precisa para treinar, para ensinar, para motivar no evangelismo. Então, nessa manhã, o time da Share Word Global, que lançou ontem aqui no Brasil o ministério, estamos parte disso. Então, queremos dar as boas-vindas para o DiGiorgio. O DiGiorgio é canadense, é o vice-presidente de operações da missão. Junto com ele está o Arthur. O Arthur é brasileiro, mas residente no Canadá, servido na missão também para as operações no Brasil. E para a gente é muito especial tê-los conosco. Vocês vão ver uma mensagem que tem a ver conosco, aquilo que nós fazemos como igreja. Mas antes de trazer o Jorge, eu queria pedir que todo o time da Share Global que está aqui, fique em pé. Vocês estão nesse projeto, fiquem em pé. Vocês estão por ali, ok? Dá um abraço, né? Boas-vindas, aquelas palmas, aquele acolhimento em Bem-Morumbi, porque o que eles estão servindo, estão fazendo, afeta o Brasil e 47 países. Ali na minha direita está o Al Anderson, Anderson pregou no culto das 9h30, das 9 horas. Ele é o presidente nacional do Share Word Global. Estou atrasado, minha dicção já é muito boa para isso. Arthur, você é o intérprete nesta manhã. Que Deus te abençoe e te use. Enquanto isso, alguém que faz parte do time, o Lisandra, escreveu esse livro, O Cotidiano Extraordinário. Já li parte dele, é inspirador. Então, depois do culto, lá no livro você encontra. Se quiser o autógrafo do Lisandra, o preço é o mesmo. Vale a pena você levar para casa esse livro, tem o nosso endosso. Arthur, a palavra é sua, de Jorge. Thank you so much for being with us. God bless you, brother. Thank you, Pastor. Bom dia, Brasil. Bom dia. Meu nome é Neymar. Infelizmente, eu não falo português. So, I am learning Portuguese. Eu estou aprendendo português. But it's a very difficult language. Mas é uma língua muito difícil. I get very confused. Eu fico muito confuso between sorvete and cerveja. Entre sorvete e cerveja. So, thank you for having us here today. Muito obrigado por nos ter aqui hoje. And I want to tell you a story about my life. E eu queria começar contando a você uma história sobre a minha vida. It's about the most difficult decision I have ever had to make. É sobre a decisão mais difícil que eu jamais tive que fazer. It had to do with my father. Relacionada ao meu pai. I loved him very much and he loved me. Eu o amava muito e ele me amava muito. But as he got old, he developed Alzheimer's. Mas ao envelhecer, ele desenvolveu Alzheimer's. And he couldn't look after himself anymore. Ele não conseguia mais cuidar de si mesmo. And so we wanted to put him into a care home. E aí nós decidimos colocá-lo numa casa de repouso para cuidados especiais. But he didn't want to go. Mas ele não queria ir. But we knew it was the right thing to do. Mas nós sabíamos que era a coisa certa a se fazer. And we had to eventually go in front of a judge. E aí, eventualmente, eu precisei ir em frente a um juiz. To ask the judge to allow me to take control of his affairs. E eu pedi ao juiz que desse a mim controle sobre a vida do meu pai. And the judge gave me the authority and we put him in a care home. E o juiz me deu autoridade e nós o colocamos numa casa de repouso. It was the most difficult thing I ever had to do. Foi a coisa mais difícil que eu já tive que fazer. My father, who I looked up to,
O meu pai, a quem eu admirava, having to force him to do something he didn't want to do. ter que forçá-lo a fazer algo que ele não queria fazer. And sometimes life is like that, isn't it? E às vezes a vida é assim, não é? There are difficult decisions that we have to make. Existem decisões difíceis que a gente tem que tomar. And so I want to share a story from the Old Testament about some difficult decisions. E por isso eu queria compartilhar com vocês uma história do Antigo Testamento sobre decisões difíceis. But the decisions in the story are even more difficult than the ones I had to make about my father. Mas essas decisões na história foram ainda até mais difíceis do que a minha decisão com relação ao meu pai. The passage is 2 Kings, chapter 7. A passagem se encontra em 2 Reis, capítulo 7. And the decisions are so difficult. Just imagine this situation now. E decisões podem ser tão difíceis. Tente imaginar essa situação agora. Imagine you have saved money your whole life so that you can send your child to university. Imagina que você economizou dinheiro a sua vida inteira para que você pudesse mandar seu filho para uma universidade. And your son is just about to go to university and you have enough money to pay for his university. E o tempo chegou, seu filho vai para a universidade, você já tem dinheiro suficiente para enviá-lo para a universidade. And now your mother falls ill. E aí, de repente, a sua mãe fica doente. And she has to have a very, very expensive operation. E precisa de uma operação muito, muito cara. And if she doesn't have the operation, she will die. Se ela não tiver aquela operação, ela vai morrer. And so you have this money. Então você tem o dinheiro. Are you going to pay for your son's education? Você vai pagar pela educação do seu filho? Or are you going to pay for your mother to have the operation and live? Ou você vai pagar pela cirurgia que a sua mãe precisa fazer? Those are difficult decisions. Essas são decisões muito difíceis. I don't know what the answer is. E eu realmente não sei qual é a resposta certa. And so as we read this passage, I want you to see the difficult decisions that people have to make. E enquanto nós lemos essa passagem, eu gostaria que você pensasse sobre as decisões difíceis que às vezes nós precisamos fazer. Would you read that? Yeah, let's read it here. 2 Reis 7, 3 a 10. Lendo da NVT. Havia 4 homens com lepra, sentados junto à porta da cidade. Por que ficamos sentados aqui esperando a morte? Perguntaram uns aos outros. Morreremos de fome se ficarmos aqui, mas também morreremos de fome se entrarmos na cidade, pois não há alimento lá. Vamos sair e nos render ao exército sírio. Se eles nos deixarem viver, melhor. Se nos matarem, de qualquer maneira teríamos morrido. Ao anoitecer, partiram para o acampamento dos sírios. Quando chegaram às extremidades do acampamento, viam que não havia ninguém ali, pois o Senhor havia feito o exército sírio ouvir um ruído de carros de guerra e o galope de cavalos e os sons de um grande exército que se aproximava. Disseram uns aos outros: o rei de Israel contratou mercenários hititas e egípcios para nos atacarem. Por isso fugiram à noite, abandonando tendas, cavalos, jumentos e tudo mais, e correram para salvar a vida. Quando os leprosos chegaram às extremidades do acampamento, foram de uma tenda a outra, comendo e bebendo. Pegaram a prata, o ouro e as roupas que encontraram e esconderam tudo. Por fim, disseram uns aos outros: isto não está certo. Este é um dia de boas notícias e não contamos a ninguém. Se esperarmos até o amanhecer, seremos castigados. Venham, vamos voltar e dar as notícias ao palácio. Então voltaram à cidade e relataram aos guardas do portão o que havia acontecido. Fomos ao acampamento sírio e não havia ninguém lá, disseram eles. Os cavalos e os jumentos estavam amarrados e as tendas todas amarradas, mas não havia ninguém ali. So here is the story of these 4 lepers. E aqui está a história desses 4 leprosos. They were people who had been cast out of the city. Eles eram pessoas marginalizadas, colocadas para fora da cidade. They had no friends. Não tinham amigos.
there was nobody to help them. Não existia ninguém para os ajudar. They were looked down on by everybody. Eles eram olhados com desprezo por todas as pessoas. And nobody cared about them. E ninguém realmente se importava com eles. And their illness was incurable. E a sua doença era incurável. They were never going to be healthy again. Eles nunca seriam saudáveis novamente. Their life was going to be miserable forever. As suas vidas seriam miseráveis para sempre. In fact, things were going to get worse and worse and worse. Na verdade, as coisas ficariam piores e piores e piores. Because when you have leprosy, things just get worse. Porque quando você tem lepra, as coisas ficam pior. And the reason that people didn't hang around with them, E a razão pela qual pessoas não estavam próximas a eles, because if they sneezed or coughed, porque se eles espirrassem ou tossissem, then other people might catch the disease. outras pessoas talvez pudessem pegar a doença. If only they had mascaras. Se eles simplesmente tivessem máscaras naquele tempo. But there was no future for these lepers. Mas a verdade é que não havia futuro para aqueles leprosos. They were going to die, and it was just a matter of time. Eles morreriam, e era só uma questão de tempo. So they had 3 decisions to make. Eles tinham 3 decisões a fazer. They could stay where they were and starve to death, Eles poderiam ficar onde estavam e morrer de fome, ou they could just die, ou que eles podiam simplesmente morrer, or they could go to the Aramean camp to see if there was anything that could be done for them. ou então eles podiam ir ao acampamento sírio e ver se tinha alguma comida lá para que eles pudessem comer. Remember, they had no friends around them to help them. Lembre, eles não tinham nenhum amigo em volta deles. There was no food in Jerusalem because of the siege. Não tinha nenhuma comida dentro de Jerusalém por causa do sítio em que a cidade se encontrava. But just over there was the enemy. E próximo estavam os inimigos. What would you have done? O que você faria? I don't know what I would have done. Eu não sei o que eu faria. But these 3 lepers decided to go to the enemy camp. Mas os leprosos decidiram então ir para o acampamento sírio. But before we go there, I want to tell you that leprosy is a picture of our sin. Mas antes que a gente continue a história, eu quero lembrá-los que a lepra é uma figura também do nosso próprio pecado. When you read about leprosy in the Bible, Quando você lê sobre lepra na Bíblia, it's a physical representation of a spiritual truth. é uma representação física de uma realidade também espiritual. And it's the representation that sin causes death. É uma representação visual de que o pecado em geral causa morte. You see, sin disfigures our body. O pecado destrói os nossos corpos, It brings darkness into our heart. traz escuridão aos nossos corações. It clouds our mind. Ele inebria a nossa mente. And because of the sins we commit, we are destined to die. E por causa dos pecados que nós cometemos, nós estamos destinados à morte. But that's only until God stepped into my life. Mas isso é até que Deus entre na minha vida. We were all going to die before Jesus stepped into our life. Todos nós estávamos destinados à morte até que Jesus entrasse nas nossas histórias. When I was a young teenager, Quando eu era um adolescente,
I became friends with another boy who led me into all kinds of sin. Eu me tornei amigo de um outro garoto que me conduziu a todo tipo de pecado. Before I met him, I was like an angel. Antes que eu conhecesse aquele garoto, eu era um anjinho. My parents thought I was a saint. Meus pais achavam que eu era praticamente um santo. But as I spent time with this friend, his name was Graham, Mas enquanto eu gastava tempo com aquele meu amigo chamado Graham, I became more and more naughty. eu fiquei mais e mais teimoso. And I started shoplifting. E aí eu comecei a fazer pequenos furtos. And then a little while later, I started breaking into people's houses. E aí depois de algum tempo eu comecei a arrombar algumas casas. And I started smoking marijuana. Depois eu comecei a fumar maconha. You see, I was like one of those lepers. Percebem? Eu era como um daqueles leprosos. I was destined to die Eu estava destinado à morte if I carried on in this way. se eu continuasse naquele caminho onde eu me encontrava. But one day my friend Graham came to me Mas um dia o meu amigo Graham veio até mim and he told me something that I just couldn't believe. e ele me disse algo que eu não conseguia acreditar na hora. We had been such strong friends and close friends. Nós éramos amigos tão bons, fortes e próximos. But he told me on one Monday morning at school E ele veio a mim um dia, numa segunda-feira de manhã na escola, that he never wanted to be my friend again. que ele nunca mais queria ser meu amigo. And I have no idea why he said that. E eu não tinha ideia nenhuma por que ele estava fazendo aquilo. And suddenly I had no friends. E aí, de repente, eu não tinha mais amigos. And that happened on a Monday. E aquilo aconteceu numa segunda-feira. But on the Friday, in the street I lived in, E então, na sexta-feira, na rua onde eu morava, a church started a youth club. uma igreja começou um grupo de jovens. And on that Friday, I went to the youth club because I had no friends. E aí, naquela sexta-feira, eu decidi ir àquele ministério jovem porque eu já não tinha nenhum amigo. And there I met Jesus. E ali eu conheci Jesus. And my life was changed. E a minha vida foi transformada. On Monday, I lost Graham. Na segunda-feira, eu perdi o Graham. On Friday, Jesus found me. Na sexta-feira, Jesus me encontrou. And that's what happened to these lepers as we read the story. E foi isso que aconteceu com esses leprosos que nós acabamos de ler na história. When Arthur was reading the passage, you heard how the lepers walked towards the enemy camp. Quando o Arthur estava lendo a passagem, vocês perceberam como os leprosos decidiram de fato ir ao campo, ao acampamento sírio. And they were waiting to be attacked by the enemy. E a expectativa deles é que eles seriam atacados pelos sírios. But as they got closer, there was nobody in the camp. Mas à medida que eles se aproximaram, eles perceberam que não tinha ninguém no acampamento. They had all fled. Todos tinham fugido. And so these lepers were able to walk right into the middle of the enemy camp. E aí esses leprosos conseguiram andar e chegar ali no centro do acampamento. That is completely miraculous. Aquilo foi um milagre. And that is what God does in your life and in mine. E é assim que Deus trabalha na sua vida e na minha, de forma miraculosa. Because when He saves us, it is a miracle. Porque ao nos salvar, Ele está operando um milagre. My miracle was, why did Graham say he didn't want to be my friend? A minha preocupação naquela hora era, por que o Graham disse que não queria mais ser meu amigo? It was exactly the same as the story. God took the enemy away. E assim como nessa história, Deus tirou os inimigos de em volta de Israel. E Deus tirou o Graham da minha vida. That, as I look at it today, is a miracle. Isso, do jeito que eu vejo hoje olhando para trás, foi um milagre. If that hadn't happened, where would I be today? Se essa história não tivesse acontecido,
aonde eu estaria hoje? I would never have gone to the youth club on the Friday. Eu nunca teria ido àquela reunião de adolescentes e jovens na sexta-feira. But God did something to bring me closer to Him. Mas Deus fez algo para me aproximar dele. And the really important thing to know E algo que é muito importante que você saiba is that we didn't come to God, but He came to us. é que nós não fomos ao encontro de Deus. Ele veio ao nosso socorro And He changes our life. e transformou as nossas vidas. Because look at what happens to the lepers. Porque preste atenção no que aconteceu com os leprosos. You read in the passage that they walked into the enemy camp. Vocês acabaram de ouvir a passagem onde eles andam ali no acampamento sírio. They saw that everybody had gone away. Eles veem que todo mundo tinha fugido. And they saw the clothes and the food. E eles viram que deixaram lá roupas, comida. And what did they do? They started eating all the food. E o que eles fazem é começar a comer e se banquetear. They had been starving before and now they had all this food. Eles estavam morrendo de fome e agora eles estão se banqueteando. And they had all this new clothes that they could take. E além disso, eles tinham um monte de roupa que agora eles podiam levar. There was probably money as well. Provavelmente tinha dinheiro ali também. And so they gathered it all up for E aí eles themselves. começaram a guardar tudo para si mesmos. And then what happened? E aí, o que aconteceu? What does the Bible say? It says that they realized that they were only looking after themselves. O que a Bíblia fala? Ela fala que de repente eles pararam e viram que eles estavam apenas cuidando de si mesmos. And so what did these lepers do? Então, o que esses leprosos decidiram fazer? They decided that taking all of this food and money and clothes for themselves was wrong. Eles decidiram que ficar para si com todo o dinheiro, comida e roupas seria algo errado a se fazer. And they felt that they had to go back to Jerusalem and tell the people of the city what they had just seen. Eles entenderam que eles tinham que voltar para Jerusalém e contar para as pessoas na cidade tudo o que eles tinham visto, que tinham descoberto. And not just what they had seen, but to be able to share it with the people in E Jerusalem. não só para que o pessoal em Jerusalém visse o que aconteceu, mas para que eles também pudessem compartilhar de todo aquele tesouro que eles tinham encontrado. And imagine, these were the people in Jerusalem who didn't want to do anything with the lepers. E lembrem-se, eles estavam voltando para um povo que não queria nada com eles, leprosos. So what changed in their head? Então, o que será que mudou na sua cabeça, no seu pensamento? It can only be God. A única resposta foi Deus trabalhando neles. Because these people who had been outcast from the city before, Porque esses leprosos que tinham sido expulsos e rejeitados por aquela cidade, now turned their attention to the same people that neglected them before. agora voltam a sua atenção para aquela mesma cidade, aquelas mesmas pessoas que os haviam rejeitado. And shared this bountiful wealth with people who used to hate them before. E compartilham toda aquela riqueza com pessoas que costumavam odiá-los. And that's a story of our Christian life. E essa é uma história que representa também a nossa vida cristã. When we first become a Christian, we think that it's all about us. Assim que você se converte, talvez você pense que toda aquela nova experiência tem a ver com você. But as you mature as a Christian, Mas à medida que você amadurece como um cristão, you begin to realize that what you have is to give to other people. você começa a entender que aquilo que você tem, que você recebeu, na verdade é para que possa ser dado a outros. The gospel of Jesus is about giving. O evangelho de Jesus é a respeito de doar, de dar. The gospel of Jesus is about sharing. O evangelho de Jesus é a respeito de compartilhamento. And so the lepers shared the wealth with the people of Jerusalem, and the city was saved. E essa história termina
com aqueles leprosos compartilhando toda aquela riqueza recém-encontrada com Jerusalém, e a cidade é salva de uma catástrofe. But there's one more thing in the story that points to us. Mas tem mais alguma coisa nessa história que eu creio que aponte para nós também. And that is E isso é that God uses lepers. que Deus usa até leprosos. He also uses donkeys. Ele até usa, quando quer, um burro, um jumento. And he uses uneducated fishermen. E ele decide usar pescadores sem nenhuma educação. And he uses people who are weak like me. Ele até decide usar pessoas que são fracas, como eu. You see, it doesn't matter how much you have, how clever you are, how much money you've got. Você percebe que não importa o quanto você sabe, o quanto você tem na sua conta. It also doesn't matter if you're short or weak or sick or old or young. Também não importa se você é pequeno, ou fraco, ou velho. God will use you. Deus vai usar você. All you have to do is make yourself available. Tudo que você precisa fazer é tornar-se disponível para ser usado. So I want to share a little story about our ministry. E agora eu queria compartilhar com você uma pequena história sobre o nosso ministério. And it's a pequena história because we are a pequena ministry. And it is a história pequena. É uma história pequena porque ainda nós somos um ministério pequeno. We are a small ministry in Canada. Nós somos um ministério pequeno no Canadá. We are not very big, we're not very famous. Nós não somos enormes, nós não somos famosos. And 6 years ago, another ministry came to see me. E 6 anos atrás, a liderança de um outro ministério veio falar comigo. Because they were running some Christian schools in Nicaragua. Porque eles tinham muitas escolas cristãs na Nicarágua. And Nicaragua is one of the poorest countries in the world. E a Nicarágua é um dos países mais pobres do mundo. Na verdade, o segundo mais pobre do hemisfério ocidental. Yep. And so they were running these schools, but none of the children or the teachers had a Bible. Mas eles estavam cuidando de todas essas escolas cristãs da Nicarágua. Mas nem os professores, nem os alunos tinham dinheiro para ter uma Bíblia. And so they asked us to provide a Bible to every one of these school children. E a liderança daquele ministério me pediu para prover uma Bíblia para cada um daqueles alunos e professores. That's 24,000 children would get a Bible. Significando que 24 mil crianças naquelas escolas receberiam uma Bíblia. And so we said yes, and we started doing the distribution. Então nós dissemos sim, e aí a gente começou a fazer aquela distribuição. But as we began to do the work, we noticed something very interesting. Mas à medida que a gente começou a fazer aquele trabalho, nós percebemos algo também bem interessante. Every one of these Christian schools was next to a church. Cada uma daquelas escolas cristãs estava situada próxima de uma igreja local. Because the church was using education to reach the community. Porque as igrejas estavam usando educação para alcançar as comunidades em volta delas. And so when we had distributed all the Bibles, we started working with the local churches. Então, quando nós terminamos de dar todas as Bíblias para as escolas, nós decidimos começar a trabalhar com as igrejas próximas às escolas. And we started giving them training. E a gente começou a oferecer treinamento. And we gave them scripture resources. E a gente deu recursos bíblicos. And we showed them how to share the gospel. E nós ensinamos a essas igrejas a como compartilhar o evangelho de forma eficaz. And the churches began to grow. E as igrejas começaram a crescer. As new converts came to the church. À medida que novos convertidos foram trazidos a essas igrejas. And we were praising God. E a gente estava louvando a Deus. And then the revolution happened in 2018 in Nicaragua. E aí a revolução aconteceu em 2018 na Nicarágua.
and everything stopped and we had to pull out. E todo o ministério parou naquele país e a gente precisou sair de lá. And for 1 year there was civil war in E Nicaragua por um ano inteiro houve uma guerra civil acontecendo na Nicarágua. and we couldn't do anything. E a gente não podia fazer nada. But when the civil war ended, we received a letter. Mas assim que aquela guerra terminou, nós recebemos uma carta. We received a letter from the governor of one state. Recebemos uma carta de um governador de um dos estados. And he wrote to us and said, "We are committed to peace and reconciliation in this country." E ele na carta dizia: nós estamos comprometidos com paz e reconciliação em Nicarágua. And we believe the Bible is the only way we can do peace and reconciliation. E nós acreditamos que nesse contexto a Bíblia é a única maneira de trazer paz e reconciliação para esse país novamente. Will you bring Bibles into our community? Vocês trariam Bíblias para a nossa comunidade? So that was wonderful, but then the next week we received another letter which said almost exactly the same thing. E aquilo ali foi incrível, foi ótimo. Mas aí, numa semana depois, a gente recebeu uma segunda carta dizendo basicamente a mesma coisa, de um outro governador. And 2 days later, we got another letter very similar. E aí 2 dias mais tarde, nós recebemos uma terceira carta dizendo praticamente a mesma coisa. And we realized that it was the central government that was telling these people to write to us. E aí nós entendemos que era um esforço centralizado, movimentando esses governadores para buscarem ajuda. And so we asked around, why are they asking us? E a gente começou a investigar por que eles estão vindo a nós. We are so small in ministry. Nós somos tão pequenos ministerialmente. We're in Canada where it's always cold. A gente está lá no Canadá quando é sempre frio. Why are they asking us? Por que eles estão pedindo a nós? And we found out that the government was looking at us all the time we were doing the work with the churches. E o que nós descobrimos é que naquele tempo todo o governo vinha observando o trabalho que a gente vinha fazendo com todas aquelas igrejas próximas às escolas. And they loved the fact that what we were doing was sharing our knowledge with the local church. E eles amaram o fato do que o que nós estávamos fazendo era compartilhar a palavra de Deus com as pessoas locais. We were not doing it for ourselves. We were doing it for the people of Nicaragua. Nós não estávamos fazendo algo para nós como organização. Nós estávamos servindo ao povo da Nicarágua. And so they thought that our ministry would be able to bless the whole country. E aí, eles acharam que o nosso ministério teria condições de abençoar o país inteiro. But then something else happened. Mas aí, no meio de tudo isso, uma outra coisa aconteceu. We traveled to Nicaragua just like we usually used to do. Nós fizemos uma viagem para Nicarágua com um grupo como nós normalmente fazíamos. But when we landed in the country, Mas assim que nós pousamos em Nicarágua, the federal police met us at the airplane. a Polícia Federal nos encontrou no aeroporto. They took us away. Eles nos tiraram da fila de imigração They drove us to the government headquarters. e nos levou para um prédio do governo. They took us into the Ministry of Education. Ele nos levou na presença da ministra de Educação. We met the Minister of Education. Nós conhecemos pessoalmente a ministra de Educação da Nicarágua. And she said to me, E ela me falou, this country needs to hear the gospel. ela me disse, esse país precisa ouvir o Evangelho. And she said to me, can you give every single school child in this country a Bible? Vocês têm condições de dar para cada uma das crianças desse país uma Bíblia? Because if you say yes, I will write a letter right now Porque se vocês disserem sim, eu vou escrever uma carta agorinha to make sure you can get into every single school in the country. para me certificar que vocês têm acesso a cada uma das escolas públicas desse país. That's 2 million children. A gente está falando de 2 milhões de crianças, 2 milhões de crianças.
Imagine what Nicaragua is going to be like in 10 or 15 years. Agora imagine o que vai acontecer com a Nicarágua nos próximos 10, 15 anos. Where every child has had an opportunity to read God's word. Quando toda criança naquele país tiver a oportunidade de ler a palavra de Deus. But why did the minister choose Shareword Global? Mas por que aquela ministra escolheu a Shareword Global? She said it was because we gave everything away. Ela disse que a razão foi porque ela viu que nós dávamos tudo. She said they chose us because we just wanted the church to grow. Ela disse que nos escolheu porque a nossa intenção era ajudar igrejas a crescerem. And so when I said to her, you do understand that 2 million Bibles is a very, very big number for us. E eu falei para ela, a senhora entende que 2 milhões de escrituras é um número bem alto para nós? She said, yes, I understand that. Ela disse, sim, eu entendo. But I know from what I have seen that you can do this job. Mas eu sei, pelo que eu já vi, que vocês conseguem fazer esse trabalho. That has to be a miracle. Tem que ser um milagre. God chooses a small ministry like ours to do a work that can change a whole country. Deus usando um ministério pequeno como o nosso para fazer um trabalho que tem o potencial de mudar a história de um país inteiro. It's not because we're clever. Não é porque nós somos muito inteligentes. It's not because we have a lot of money. Não é porque a gente tem todo o dinheiro do mundo. It's not because we're a massive organization. Não é porque nós somos uma organização enorme. For some reason, God chose us. Por alguma razão, Deus nos escolheu. Just like God chose me when I was 14 years old. Do mesmo jeito que Deus me escolheu quando eu tinha 14 anos. And He changed my whole life. E Ele mudou a minha vida inteira. The gospel changes everything. O Evangelho muda tudo. And so I encourage you to read your Bibles every day. E é por isso que eu te encorajo a ler a sua Bíblia todos os dias. I encourage you to tell people your story. Eu encorajo você a contar a pessoas a sua história. How Jesus found you and saved you. Como Jesus te encontrou e te salvou. How He changed your life. Como Ele mudou a sua vida. You see, my life before I met Jesus was terrible. A minha vida antes de eu encontrar Jesus era terrível. I was on my way to jail. Eu estava a caminho de ir para a cadeia. Then Jesus found me. E aí Jesus me encontrou. And today my life is full. E hoje a minha vida é completa. I am so fulfilled because Jesus found me. Eu sou tão satisfeito porque Jesus me valoriza. That's my story. Essa é a minha história. What's your story? Qual é a sua história? You all have a story. Todos vocês têm uma história. Just tell other people your story. Assim como outras pessoas também. Conte a outras pessoas a sua história. And by doing that, you'll be sharing the gospel. E ao fazer isso, você vai estar compartilhando o Evangelho. That is evangelism. Isso é evangelismo. It's so easy. É fácil. There's nothing to be fearful of. Não tem nada para você ter medo. And it doesn't matter how small or weak or poor or whatever you are. E não importa o quão pequeno, fraco, pobre você se sinta. But God will take your story and change other people's lives. Mas Deus vai pegar a sua história e usá-la para transformar a vida de outras pessoas. Because God is God and He loves us. Porque Deus é Deus e Ele nos ama. Amen. Amém. Thanks, buddy. Enquanto o Jorge estava falando ali, eu estava pensando no poder dessa palavra que está na tua mão. Eu estava escutando, né? Durante essa semana eu estive com eles, ouvindo as histórias e pensando na palavra. Jesus, eu não sei se você tem essa dúvida também. Uma das dúvidas que eu tenho, por que Jesus foi chamado a palavra de Deus?
Porque João 1:1 fala, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Olha que coisa interessante. Jesus, ele incorpora tudo aquilo que o Velho Testamento fala dele. 300 e tantas profecias incorporadas nele. Jesus estava com o Pai antes do mundo ser criado. Escutou tudo sobre o futuro, sobre você sentado aqui. A onisciência, a onipresença, o poder de Deus em olhar aquilo que nenhum homem consegue ver. Deus dá ao Filho essa personificação da palavra. Por isso que a Bíblia não é qualquer livro. Não é um livro para a gente ficar esboçando aqui ideias, divagando em filosofias. A Bíblia é a expressão daquilo que Jesus Cristo fez e ensinou. E quando você lê essa palavra que está na tua mão, cheia do Espírito que está em você, ela te conduz a toda a verdade. Isso transforma. Não sei se você, como eu, que quando abre a Bíblia começa a ler, parece que saltam as letras e entra na gente e vai transformando a gente. Parece que está conversando com você, porque é a expressão daquilo que o Espírito Santo, que inspira esses homens a escrever, faz com que eu e você possamos entendê-la. É interessante isso porque, você vê, não tem rico nem pobre, qualquer pessoa cheia do Espírito, ouvindo a palavra, sentindo essa palavra, lendo essa palavra, ela vai entender aquilo que Deus quer. Amém? É gostoso isso, né? Esses homens que vieram aqui hoje, eles têm uma pequena organização que está espalhada aí por 47 países do mundo. E começou bem pequenininho, como o George estava contando aqui para a gente. Mas está ajudando muita gente a se encontrar com Jesus Cristo. Ele me contou que um homem, no primeiro culto eu compartilhei isso, esse homem anotava naquela cidade quem tinha Bíblia e quem não tinha. Ele passou anos anotando o nome de pessoas, tirava foto, guardava isso, e um dia Jorge foi se encontrar com um grupo de pessoas e conheceu esse homem, e aí esse homem levou ele para ver o que ele tinha guardado, todas aquelas fichas, armários cheios de fichas, com foto de pessoas que não tinham a Bíblia. 250 mil pessoas não tinham a Bíblia, aquele homem anotou o nome de todas elas. E aí ele descobriu por que Deus tinha mandado ele naquele lugar, para suprir a palavra de Deus para aquelas 250 mil pessoas. Enquanto ele levanta o projeto, dinheiro para tudo isso, esse homem anotou mais 300 mil pessoas sem Bíblia em outra localização daquela região. E eles tiveram que suprir 550 mil Bíblias, que sem dúvida vai criar uma transformação enorme naquele lugar. Queridos, é isso. Nós queremos também dizer para você que estamos terminando hoje a lista de pessoas que vão para Manaus. Então, se você quer ir para Manaus com a gente, visitar 5 comunidades ribeirinhas, passe no nosso stand e se inscreva lá. Quero dizer também, Lissander, fica de pé aí, fica de pé, que ele é o Lissander. O Lisânias falou sobre o livro dele. O livro vai estar ali na nossa livraria, ele vai estar lá. Se você quiser dar uma passadinha e conhecer um pouco do Lissander. Esse livro nem saiu ainda, mas como ele está aqui, a gente tem um livro ali na livraria, queria muito que você o conhecesse, desse um abraço nele, um livro muito especial que eu estou lendo, que você também pode tê-lo. E passe lá nos nossos estandes. A Mi está com a campanha da Páscoa. Nós queremos dar um ovinho de Páscoa para as nossas crianças aqui da comunidade. Se você quiser cooperar, passe lá também. Essa é a nossa campanha. Eu quero orar por você. Quero orar por você. Nós vamos cantar um hino aqui, bem bacana,
que fala sobre isso tudo. E depois eu quero orar te despedindo para o domingo que você terá. Vamos cantar essa última canção em forma de oração. Declarar que Jesus Cristo é a nossa esperança, mas que nós também possamos ser esperança para todas essas pessoas que nós vamos encontrar durante a semana e que a gente seja agente de transformação na vida delas também. Tu és aquele que sustenta a nossa vida, o ar que enche os nossos pulmões, a força que alimenta a esperança em nossos corações. Nossos pés seguem os teus passos, pois tu és o Cristo que por amor se entregou na cruz. E na ressurreição nos convida para uma nova vida. Tu és a esperança, o nosso avivamento. Vem sobre nós com tua graça e teu amor. Oh, aquele que sustenta a nossa vida, o ar que enche os nossos pulmões, a força que alimenta a esperança em nossos corações. Nossos pés seguem os teus passos, pois tu és o Cristo que por amor se entregou na cruz. E na ressurreição nos convida para uma nova vida. Tu és a esperança, o nosso avivamento. Vem sobre nós com tua graça e teu amor. Sejamos esperança para o mundo em que vivemos. Vem sobre nós, faça em nós o teu querer. Pra tua glória, faça de nós a extensão do teu amor. Pra tua glória, faça de nós a extensão do teu amor. Pra tua glória, faça de nós a extensão do teu amor. Pra tua glória, faça de nós a extensão do teu amor. Tu és a esperança, o nosso avivamento. Vem sobre nós com tua graça e teu amor. Sejamos esperança ao mundo em que vivemos. Vem sobre nós, faça de nós o teu querer. Vem sobre nós, faça de nós o teu querer. Vem sobre nós, faça de nós o teu Entender mais sobre esse Deus da palavra,
sobre esse Jesus que está aqui no nosso meio. Você está sentindo Ele aí? Dá para sentir? Dá para sentir que aqui nesse lugar tem algo diferente? É porque Deus e a sua palavra faz efeito. Se você quer conhecer esse Deus, procure um dos nossos líderes. Nós temos aqui os nossos presbíteros, temos nossos pastores. Diga para essa moçada que, olha, eu quero conhecer mais. E aí tem os pequenos grupos, tem tanta coisa que você pode participar. E a gente quer que você esteja conosco. Nós queremos juntos ser a diferença nesse país tão carente da graça e do amor desse Deus. Amém? Pai, aqui nós estamos, te entregamos a tua igreja, que esse final de domingo seja cheio da tua esperança no nosso coração. Pai, que as notícias, que fake news, que tudo que, Senhor, está acontecendo nesse país e no mundo, possa nos trazer mais perto, Senhor, do teu coração. E que nossos joelhos, Senhor, clamem pela esperança que esse evangelho que ouvimos aqui, Senhor, traz para a gente. Curou leprosos como eu, curou gente, Senhor, que não tinha esperança nenhuma como eu, para a gente poder fazer diferença e poder nos dar, para que aqueles que são pobres de espírito possam se tornar ricos em Cristo Jesus. Para a honra e glória do teu nome, Jesus, enche a nossa casa, a nossa vida da tua presença, em nome de Jesus, amém. Tenha um domingo cheio da graça do Senhor, e que Deus te leve para casa cheios da esperança por esse país. Nosso avivamento.